vocês, meus amores? Bom, hoje eu quero trazer um pouquinho daquela vibe que eu trouxe no último vídeo, que é realmente aquele marrom que valoriza muito os olhos castanhos. Eu quero trazer uma maquiagem um pouco parecida, só que dessa vez com um toque de azul embaixo. Então bora que eu vou te ensinar. Pra começar, eu já tô com a minha pele totalmente hidratada, tá bom? Inclusive com um protetor solar. Eu sei que por mais que esteja frio ali, pelo menos aqui em São Paulo tá bem geladinho, não se esquece do protetor solar, viu? É um cuidado que você tem com a sua pele. Eu vou aplicar agora o meu preparador, tá? E eu vou deixar ele assentar na minha pele pra depois a gente vir com o próximo passo. Agora eu vou vir com o meu primer preferido, que é esse aqui da Avon, que vocês também já estão cansados de ver. E, gente, eu tô tendo uma rotina de skincare bem rigorosa, entendeu? Realmente pra gente cuidar um pouco mais das espinhas e dos poros dilatados, tá? Que era o que tava mais me incomodando, que eu acabei comentando nos últimos vídeos, né? E com essa rotina maravilhosa de skincare, minha pele mudou, tá realmente muito melhor e tá nascendo muito menos espinha. É óbvio que a alimentação também conta bastante com isso, mas se vocês quiserem, eu trago aqui um vídeo do canal falando sobre essa skincare. Eu vou vir agora com a minha blindagem da Dapop. Tô fazendo uma preparação de pele, gente, bem tranquila, bem normalzinha mesmo, aquela que a gente sempre faz em todos os vídeos, porque eu quero uma pele bem tranquila. Quero uma pele um pouquinho mais mate, entendeu? Sem muito brilho, sem carregar muito brilho, mas eu quero uma pele um pouquinho mais leve também. Então eu quero juntar essas duas técnicas no vídeo de hoje, justamente para trazer o foco total para os olhos. Pra gente fechar esse combo de hidratação, eu vou usar um bálsamo da Nivea com um pouquinho de cor pra gente já deixar os nossos lábios hidratando. Eu sei que nesse frio é muito importante sempre esfoliar e hidratar nossos lábios, porque ele acaba ressecando bastante. Como base, eu vou usar essa daqui da Make Be Retinol, gente, que vocês sabem que é uma das que eu amo, só que ela tava um pouquinho parada na gaveta, assim, não tava com tanta atenção, eu tava realmente usando aquela base lá, a base da Melu, que vocês sabem, que é uma das minhas preferidas, então eu decidi desenterrar essa daqui da Make Be, pra gente poder ter uma pele um pouquinho mais diferente. Ela tem essa pegada um pouquinho mais leve e também um pouco mais hidratante, coisa que eu amo nessa maquiagem que eu vou fazer hoje. Agora, como essa base ela deixou esse vídeo muito bonito e uma cobertura não tão alta, um pouco mais média para leve, eu vou usar esse meu corretivo da Fabel em alguns pontos. Realmente eu quero só usar aqui na olheira mesmo, tá? Só pra gente trazer um pouquinho mais de cobertura, mas ainda mantendo essa questão um pouco mais leve. E agora, com uma paleta de corretivos mais clara, eu vou pegar um tom, 2 tonzinhos, 3 tonzinhos um pouco mais claro que o meu, com um pincel, tá? Pra gente poder trazer um pouco mais de iluminação pra esse rosto, tá? Como vocês sabem, eu sempre gosto de deixar o ponto perto do nariz bem mais clarinho, que eu sinto que faz uma diferença muito grande, e também na zona T. Então, a parte aqui mais reta e a parte das olheiras também. Bom, gente, eu vou fazer uma técnica um pouquinho diferente. Eu vou pegar o meu pincel, esse aqui ele é mais retinho, e a pontinha do meu contorno cremoso, e eu vou pegar daqui do próprio produto pra gente poder esfumar aqui por todo o meu rosto, tá? Eu sinto que nessa técnica, quem tá começando é muito bom porque você tem um pouquinho mais de controle, tá? Do que você simplesmente aplicar no rosto. Sem contar que existe alguns produtos que não são compatíveis com outros produtos. Então, você aplicar um corretivo cremoso que às vezes não é compatível com a base, aí você arrasta, pode acontecer de abrir a base também e tal. Então, pode acontecer de ter alguns probleminhas. Então, essa técnica é totalmente infalível porque não abre. Agora eu vou fazer essa mesma técnica, só que agora com o blush, tá? Eu vou usar o mesmo pincel, inclusive, pra gente poder ajudar nessa questão da transição. Eu tô pegando exatamente esse blush aqui, porque o outro que eu tenho, que ele é da embalagem rosinha, ele seca muito rápido e eu gosto sempre de aplicar dos dois lados nos cantinhos e depois, com essa técnica, né,
tirar um pouco do excesso e depois ir espalhando de uma forma tranquila, suave e tal, um pouquinho demais. Porém, com outros blushes, ele seca muito rápido, né? O outro blush que eu tenho. E esse aqui, como ele é um pouquinho mais cremoso, ele não tem essa tanta dificuldade. Então, eu prefiro vir com um blush assim que demora mais pra secar mesmo. Agora, pra secar, eu vou usar esse pó aqui da Playboy, tá? Ele é um pó translúcido, ele não é um pó banana, né? Diferente dos outros pós que geralmente você sempre vem por aqui, né? Que eu sempre uso muito pó banana aqui. Eu vou usar um pouquinho dele e vou aplicar com a minha esponjinha de veludo, tá? Como ele é um pó translúcido, eu gosto sempre de dar uma leve concentrada, como eu sempre falo pra vocês, justamente pra gente dar uma selada um pouquinho melhor, tá? Ele não é um pó que eu sinto que acrescenta muita cor, tá? Ele é um pó bem tranquilo, então eu vou aplicando nas zonas, geralmente, o que eu sempre aplico, que no caso seria só a zona T e aqui embaixo também, pra gente dar uma reforçada nesse contorno. Bom, gente, agora eu vou dar uma seladinha só no meu nariz, uma reforçada realmente nesse contorno no meu nariz e na parte de baixo aqui da minha boca. Eu vou pegar mais claro. Eu vou pegar com um pincelzinho um pouquinho menor, só pra gente ter um pouquinho mais de concentração aqui, tá? Um pouquinho mais de certeza na hora de trabalhar. Tô indo com a mão bem leve pra gente não pesar esse contorno e também abaixo dos lábios, pra gente ter essa impressão de lábios mais carnudos. Eu não vou reforçar no resto do meu rosto, porque eu vim com um pincel bem grandão e um pouquinho daquele pó translúcido e vim selando o resto do meu rosto. Por quê? Eu senti que eu apliquei muito produto, então eu não queria carregar mais essa pele. Como eu falei pra vocês, eu queria uma pele um pouquinho mais natural, não tão pesada, né? E também bem matificada, então eu apliquei bastante pó. E agora eu não vou reforçar muitos pontos não, nem o blush, inclusive eu apliquei bastante blush dessa vez. Então eu só vou reforçar realmente na parte do nariz e na parte inferior dos lábios. Agora, na parte dos olhos, que é a parte mais interessante dessa maquiagem, né? Eu vou vir com aquela esponjinha que eu sempre aplico pó pra gente já poder dar uma matificada aqui, tá? Eu tô aplicando ela, pressionando um pouquinho nos meus olhos pra gente tentar tirar também um pouco do acúmulo de produto. E como ela já tem pó, já dá aquela grande, maravilhosa selada. E agora vem a parte mais legal, que é sempre os esfumados marrons, né? Eu confesso que é um dos meus tons preferidos, que eu adoro fazer maquiagem com eles. Então eu vou vindo mais claro, com o pincelzinho de esfumar, aquele que a gente usou também pra poder fazer o contorno do nariz. Pois é. Vou vir aqui arrastando um pouquinho pra fora e fazendo essa voltinha pra dentro, tá? Eu quero um olho bem agateado, assim, então eu vou fazendo esse esfumado e eu quero deixar ele bem aberto, tá? Deixar ele bem grandão, assim, pra gente poder só vir reforçando com o marrom mais escuro depois. Agora, com outro marrom mais escuro e um pincel um pouquinho mais redondo, tá? Eu vou vir no meio da minha pálpebra, já concentrando esse produto, porque eu quero uma pálpebra bem marcante. Parecido com aquele outro olho que a gente tinha feito no vídeo anterior. Então, eu vou vir aqui depositando, tá? Estão vendo que eu não tô fazendo movimento de vai e vem, nem de muita esfumação. Realmente porque eu quero deixar essa sombra bem concentrada. Eu só vou atrair ela um pouquinho mais pra fora pra gente trazer esse olhar um pouco mais puxado e tudo mais, que eu acho super lindo. Agora eu vou vir com essa super paletinha aqui e vou pegar esse tomzinho maravilhoso pra eu aplicar no cantinho do meu olho pra gente trazer esse brilhinho maravilhoso. E agora que vem a parte mais legal. Vou pegar um lápis de olho azul. Sim, gente, azul. E vou aplicar na minha linha d'água, tá? Você pode também deixar ele sair um pouquinho para depois a gente conseguir fazer um outro esfumado. Desse jeitinho aqui, meus amores. Agora eu vou pegar esse tomzinho aqui. Ele é um pouquinho escuro, mas ele dá certinho no tom do lápis, pra gente poder fazer um tom ali de azul um pouco mais marinho, né? Pra poder dar mais um olhar mais dramático, assim. E eu venho com o meu pincel virado justamente pra gente fazer esse esfumado aqui
bem pra fora da linha d'água mesmo, tá? Eu venho fazendo ele com um pouquinho de delicadeza pra gente não subir muito, tá? E não ficar muito diferente. Vou aplicar bastante máscara de cílios, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Vou aplicar um pouquinho do gloss. Esse aqui é um daqueles trios da Francine, sabe? Esse é o gloss vermelho e eu confesso que eu não tô usando muito ele, mas ele é tão bonito. E nessa maquiagem ele vai se encaixar muito bem. Vou aplicar um rímel incolor na sobrancelha, só pra deixar elas mais no lugar. Bem penteadinhas. E assim ficou a maquiagem, gente. Olha que coisa mais linda, mais preciosa. Esse azul, gente, deu um destaque maravilhoso para essa maquiagem, tá? É óbvio que essa maquiagem pode valorizar não só os olhos castanhos, olhos azuis, verdes, enfim, mas os olhos castanhos têm o seu tempero e o marrom mais quente aqui sempre vai valorizar um pouquinho mais, vai dar um pouquinho mais de destaque. Eu amo fazer essa técnica. Tô adorando trazer vários estilos, assim, pra valorizar os olhos castanhos, né? Porque é muito difícil a gente achar, a gente sempre acha um fox, um pretinho e tal, maquiagens mais pretas e tudo mais. Mas o marrom em si, ele já valoriza muito, então é muito legal a gente aprender uma maquiagem fácil, porque são literalmente só 3 sombras e um brilhinho ali, e a gente já consegue fazer esse olho muito bonito que parece super trabalhoso, né? Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para vocês não perderem nada, tá? Não se esqueça também de comentar aqui embaixo que ideia de vídeo vocês querem que eu traga aqui pro canal, tá bom? Um super beijo e tchau!